Boa noite, irmãos e amigos. Voltamos nessa quarta-feira para concluir o nosso estudo sobre doutrina. E essa doutrina que estamos estudando é a doutrina chamada antropologia, que é a doutrina dos homens. Nessas duas últimas semanas temos estudado por partes e vamos tentar fazer uma recapitulação rápida para concluirmos hoje ainda esta doutrina. Ok? Então nós começamos mostrando que há uma diferença entre a antropologia geral e a antropologia teológica ou bíblica, como temos estudado aqui. Então, para que os irmãos tenham bem firme, fixado em suas mentes, a antropologia geral é o estudo científico que tem o homem como o objeto de análise, valendo-se de todas as ciências que tratam da sua origem, as ciências que tratam da sua natureza, as ciências que tratam da sua potencialidade. Isso inclui a constituição e história da humanidade, tudo que envolve cientificamente o homem. Aí vem a sua estrutura, características fisiológicas, psíquicas, seu desenvolvimento como grupo, com pessoas, a sua cultura, a sua linguística e a sua religião que aquele grupo desenvolve. Então essa é a antropologia geral estudada nas universidades. A nossa antropologia é a antropologia bíblica ou teológica. Ela se ocupa unicamente de estudar de forma sistemática o que a Bíblia diz sobre o homem. Vamos para frente. Então, por que é importante nós estudarmos antropologia? Porque estudar a humanidade sob a base do que a Bíblia nos mostra sobre o homem é particularmente útil, não apenas para que nós entendamos quem nós somos, ou para onde vamos, por que estamos aqui. Também serve para que nós tenhamos a consciência do porquê fomos criados. Qual é o significado da nossa experiência neste mundo, debaixo de um propósito, de uma ideia maior de Deus. E que fique bem claro para todos que a antropologia bíblica ela não fala apenas do homem como criatura, mas fala de Deus como nosso Criador. Então, ao estudarmos a antropologia bíblica, olhando para a Bíblia, nós estamos conhecendo mais acerca do nosso Criador, acerca de Deus. Então, nós começamos a estudar, já há 2 semanas, a origem do homem. Mostramos aqui a teoria da evolução, mostramos aqui a evolução teísta, vimos aqui sobre o criacionismo, vimos aqui sobre a criação do homem, vimos aqui também, e terminamos na semana passada, a composição do homem. Então, para nós podermos entender aqui um pouco mais, se os irmãos quiserem rever o que nós estamos passando aqui rápido, vocês podem ver os estudos das quartas-feiras, das 2 últimas quartas-feiras, que nós passamos aqui nesse esboço, está tudo mais detalhado nos vídeos das quartas-feiras passadas. Os irmãos que quiserem rever ou entender melhor, poderão rever os estudos das semanas das quartas-feiras passadas. Então nós concluímos na semana passada a composição do homem. Vamos também aqui trazer um pequeno resumo sobre isso. Então vimos o homem que tem as suas partes materiais, que é o seu corpo. Vimos a sua parte imaterial, que é a sua imagem. O homem foi criado com intelecto, com emoção e com vontade. Vimos a importância de sermos criados à imagem de Deus e vimos aqui que todas as pessoas, tanto crentes como não crentes, homens e mulheres, todos são criados à imagem de Deus. Todos nós refletimos a imagem do nosso Criador. Vimos alguns elementos, por exemplo, a alma, o espírito, o coração, a consciência, a mente, tudo isso é o que compõe, biblicamente falando, a parte material do homem. E semana passada nós estudamos também
sobre a relação que há entre essas duas partes, a parte material e a parte imaterial. Os irmãos devem estar lembrados que falamos aqui sobre a natureza do homem, com a questão da sua composição, não é? Que é o homem, o tipo de natureza que ele tem. Vimos também com relação à queda. Nós terminamos semana passada nesse último ponto aqui no H, que é a queda do homem. Foi a tentação, o processo que o diabo usou para levar a mulher e o homem a pecar. Em todo o processo, nós estudamos isso semana passada. Vimos também a tragédia, toda a maldição que veio sobre nós, sobre a terra, sobre as pessoas, a queda, o pecado que foi criado lá em Gênesis capítulo 3. Os irmãos devem estar lembrados. Veio a maldição sobre a serpente, sobre Satanás, sobre a mulher, sobre o homem, sobre a raça humana e sobre a terra. Então nós terminamos semana passada aqui. E agora o nosso próximo ponto, que é o nosso último ponto, que é o destino do homem. Então, para os irmãos terem esta ideia, esta composição, aliás, desculpe, o destino do homem aqui, ele começa antes da cruz. Os irmãos entenderem aqui melhor. Qual era o destino dos homens antes do nascimento de Jesus? Todos nós sabemos que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se a única forma de chegarmos a Deus é através de Jesus Cristo, o que aconteceu com aqueles salvos do Velho Testamento? Todos que nasceram antes do nascimento de Jesus. Lembra, nós somos salvos hoje pelo que aconteceu com Jesus no nosso passado. Esses irmãos crentes do Velho Testamento, eles foram salvos crendo no que ia acontecer. Então, onde é que eles estavam após a morte? Qual era o destino deles? Vamos aqui estudar isto. Pegue o seu papel, pegue sua caneta, vai ficar aqui registrado, os irmãos poderão ver depois para entenderem melhor, ok? Então vamos, qual é o destino do homem antes da cruz, antes do nascimento de Cristo, antes da morte e ressurreição de Jesus? Vamos lá. Primeiramente, vejamos o significado da palavra Hades. A Bíblia fala sobre isso. A palavra Hades é uma palavra grega e Sheol é uma palavra em hebraico. Ou seja, é a mesma palavra, só que uma está em grego, a outra está em hebraico. Sheol e Hades. Vamos lá. As duas palavras, elas são a mesma coisa. Então, o Sheol, o Hades, é um local real. Não é um estado mental, a pessoa fica em transe e vai para esse local. Não, é um local real, é um local onde a pessoa não pode escapar, ela é inescapável deste local. O Sheol e o Hades é um local de sofrimento terrível e o pior é que é um sofrimento consciente. Todos os homens perdidos, todos os que morreram e não creram na vinda de Jesus e morreram, foram para este local, para o Hades, para o Sheol. Segundo, no julgamento do grande trono branco, isso vai ser no futuro, depois da volta de Jesus, depois do milênio, haverá o grande trono branco. Então, esse local, o Hades, o Sheol, o inferno, com todos os seus moradores, serão lançados dentro do lago de fogo, que é pior do que é o Hades e o Sheol hoje. E o mais grave é que sempre será eterno. Não tem como ser mudado, é imutável.
ele é definitivo, ele é inescapável. Não tem como uma pessoa que está no inferno sair para um outro lugar. Ah, pastor, mas o fulano que morreu e voltou. Não, aqui são demônios usando isso para enganar as pessoas. Porque a Bíblia diz que uma vez morto, a pessoa está morta. Ah, houveram ressurreição. Sim, houveram ressurreições, mas os que ressuscitaram fora de Jesus Cristo, eles morreram novamente. O único que morreu e ressuscitou foi Jesus. E vamos explicar um pouco mais o que ele fez nesse tempo que ele estava morto e que ele ressuscitou. Vamos para frente. Terceiro, o Sheol, ou Hades, Sheol, ele tinha um segundo compartimento. Havia uma divisão e havia um abismo entre essas duas divisões. E esse segundo compartimento era um local abençoado. O local onde os salvos iam para lá, os que morriam, os crentes do Velho Testamento que morriam, iam para esse Hades, para o Sheol. Só que é um outro compartimento, chamado de paraíso. Ou como vamos ver daqui a pouco, chamado também o seio de Abraão. E somente o contexto de Lucas 16 nos diz qual compartimento a pessoa ia, o que morria. Se ia para o compartimento da bênção ou o compartimento do castigo. E os dois estão sendo referidos aqui em Lucas 16. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 16 e vamos ler alguns textos aqui. Então, Lucas 16 e verso 23 diz assim: no inferno, olha só, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Essa é a história aqui do rico e do Lázaro. Os dois morreram e foram para o Hades, só que o rico foi para o inferno e o Lázaro foi para o paraíso, o seio de Abraão. E lá se viam. Ah, pastor, isso não é uma parábola? Não. Toda vez que Jesus começava a falar por parábola, a Bíblia registra parábola. Aqui é uma história real que Jesus contou, não é uma parábola. Vamos para frente. Então, segundo, antes da cruz, não é? Ao morrerem, antes da crucificação, antes de Jesus morrer e ressuscitar, os salvos iam imediatamente para esta metade do inferno chamado paraíso, ou seio de Abraão. É um local de indescritível felicidade, um local intransponível, separado por um abismo entre o local paraíso e as chamas do inferno, que era a outra metade. Veja aí, Lucas 23 e 43 diz assim: Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha aí, nós estamos falando, Jesus foi ao paraíso. E 16, voltando, Lucas 16, 19 em diante, diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta do homem rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Vamos para frente. Terceiro, já os perdidos, os que morreram sem crer na vinda de Jesus Cristo, eles iam imediatamente para o inferno, para o local, a metade das chamas de sofrimento inigualável, real e inescapável. O texto que lemos agora há pouco, né, de Lucas 16.
vimos que os anjos acompanhavam, ou seja, eles levavam os crentes para o paraíso. Se você ler aí, você vê que quando Lázaro morreu, os anjos o levaram até o paraíso. Ok? B. Talvez haja um corpo intermediário chamado pré-ressurreição para os salvos e para os perdidos. Então eles estão entre a morte e a ressurreição. É esse local chamado Hades. Ok? Hades, ou então, como já falamos aqui, Sheol. Sheol e Hades. Vamos para frente. Uma coisa interessante é que é até irônico dizer, mas na conversa entre o rico no inferno e o Lázaro lá com Abraão, houve ali um pedido que Lázaro voltasse à terra e evangelizasse os irmãos daquele rico. Os irmãos podem ler, vão achar isso. Ou seja, um pedido no inferno, pedindo pela evangelização dos que ainda não morreram. Para que aqueles não morreram se tornassem crentes, que crescem em Jesus como seu Salvador, que eles não fossem para aquele local de tormento onde estava o homem rico. Pouco depois, Jesus ressuscitou um outro Lázaro. Lembra? Estava ainda, Jesus antes da sua morte, ele ressuscitou Lázaro. Lembram? Nós falamos agora há pouco que o rico e o Lázaro, que estavam lá no inferno e no paraíso, o rico pediu que Lázaro voltasse para a terra e evangelizasse seus irmãos. E o Abraão falou, olha, quem está aqui não pode ir para aí, nem está aí vir para cá, e também não podem voltar. E o rico falou, olha, se Lázaro voltar, eles vão crer. E o Abraão disse, olha, lá eles têm os profetas, têm as escrituras. Se eles não crerem nos profetas, não crerem nas escrituras, não tem como se livrar, porque quem está aqui não pode voltar. Mas Jesus trouxe Lázaro de volta. E quando Lázaro voltou, o que os judeus decidiram fazer com ele? Matá-lo. Porque ele é um testemunho vivo do poder de Jesus. Então vamos matar para que Jesus seja envergonhado. Então pouco depois, Jesus ressuscitou um outro Lázaro, mas os judeus que viram esse Lázaro, ou ouviram ele, a respeito do milagre, da ressurreição daquele homem, não abriram seus corações para aceitar Jesus. Pelo contrário, eles decidiram matar a Jesus e a Lázaro. João capítulo 11, 53 diz assim, desde aquele dia resolveu matá-lo. Capítulo 12, a partir do 10, mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então os irmãos veem aqui que antes, para a gente resumir essa primeira parte, antes da cruz, todos os homens do Velho Testamento, desde Adão até, posso dizer aqui um nome registrado, João Batista, o ladrão da cruz também, né? Todos que morreram antes da morte e ressurreição de Jesus, iam para este local, Sheol ou Hades, mas que era dividido por um grande abismo. Um local era o inferno, onde havia um fogo inextinguível, e havia outra parte chamada paraíso, ou seio de Abraão, havia essa divisão. Ok? Agora, a segunda parte. Entre a crucificação e a ressurreição, antes da ascensão de Cristo, antes de ele subir ao céu, vamos ver o que a Bíblia nos fala aqui. O nosso Salvador Jesus Cristo, ele foi até o Hades, ele foi até o paraíso, e lá ele retirou todos os salvos
desde Abel, de Adão, até o ladrão da cruz, que lá estava e os levou àquela metade feliz, aquele paraíso chamado seio de Abraão, e os levou para o terceiro céu. Ok? Vamos já mostrar isso na Bíblia. Scofield, que é um teólogo, ele dá nesse texto de Efésios 4, 8 a 10, você pode abrir sua Bíblia, como uma prova disso que estamos falando. Então nós acreditamos que os salvos que estavam naquela parte chamado paraíso, seio de Abraão, dentro do Hades, dentro do Sheol, foram levados para o terceiro céu. Ok? Então leia comigo aí. Efésios 4, de 8 a 10. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Então aqui vemos os salvos antes da ressurreição, antes da crucificação de Jesus, para onde eles foram entre a morte e a ressurreição de Cristo. Jesus foi lá, os tirou deste local e levou para o terceiro céu. E agora vamos ver depois da ressurreição e da ascensão de Cristo. Primeiro, após a ressurreição de Cristo, aquela metade feliz do Hades, ela foi trasladada para o terceiro céu. Portanto, o paraíso está hoje no céu. Vamos ver esses textos aí. Vamos ler comigo para podermos confirmar o que estamos falando. João 14, de 2 a 4. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Atos 7, 56. E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. 2 Coríntios 12, de 2 a 4. Conheço o homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu, se no corpo ou fora dele, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. Apocalipse 2 e 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhes-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Para frente. Hoje, ao morrermos, os salvos em Cristo Jesus, eles vão diretamente para o terceiro céu. Lá onde está o paraíso, lá onde está Abraão. Vamos conferir isso. Atos capítulo 7, 55 até o 60 diz assim. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tapavam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo,
e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. 2 Coríntios 5, 6 e 8 diz, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estávamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido em libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Terceiro, os perdidos, ao morrerem, sempre foram e ainda estão indo e irão imediatamente para o inferno. Lá para aquele local onde nós citamos, onde está o rico, o Hades, o Sheol, o inferno. Eles irão imediatamente para aquele local de sofrimento terrível, um local onde eles estão conscientes porque estão ali, um local incessante e inescapável. Já lembro desse texto, de versículo 16 a 19. E para nós finalizarmos aqui, irmãos, vamos estudar isso na frente, ainda que não formos estudar a escatologia da doutrina das últimas coisas. Mas só para a gente termos uma ideia aqui. No julgamento do grande trono branco, os perdidos, o que estavam há milênios de anos sofrendo dentro do inferno, e aqueles que foram mortos segundos atrás, ali naquela rebelião do diabo e seus seguidores com o Senhor, depois do milênio, eles vão ser julgados e lançados no lago de fogo, em sofrimento consciente, terrível e eterno. Apocalipse 20 e 10 diz assim, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não somente a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, 14 e 15 diz, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então é muito importante você, como um cristão, ter esta consciência de que você é um convertido, que tem Jesus como teu Salvador, não é um convencido. Convencido é aquele que pensa que é, mas não é. E eu digo uma coisa para vocês, já tenho testemunhado de muitas pessoas em igrejas, que se criaram nas igrejas, se acostumaram com o viver cristão, aprenderam a orar, a cantar, até a pregar. Já vi de pastores, eu conheci já falecido, mas eu conheci um pastor que fundou igrejas no Nordeste. E aí depois se conscientizou que nunca tinha aceitado Jesus como seu Salvador. Então é importante nós termos esta consciência da nossa conversão, para que nós não sejamos lançados no inferno, no Hades, no Sheol, no local de sofrimento, sofrimento consciente, um local que não existe meio termo, não existe um purgatório, não existe alguém que vai tirar você de lá.
eterno. Então nós concluímos aqui a nossa doutrina da antropologia e como fazemos, não é? Vamos ler a nossa declaração doutrinária sobre antropologia, sobre a doutrina do homem. Os irmãos me acompanhem, podem acompanhar aí. Então cremos que por um ato especial o homem foi criado por Deus à sua imagem e conforme a sua semelhança, e disso decorrem o seu valor e dignidade. Seu corpo foi feito do pó da terra, e para o mesmo pó há de voltar. O seu espírito procede de Deus e para ele retornará. O Criador ordenou que o homem domine, desenvolva e guarde a obra criada. Criado para a glorificação de Deus, seu propósito é amar, conhecer e estar em comunhão com seu Criador, bem como cumprir sua divina vontade. Ser pessoal e espiritual. O homem tem capacidade de perceber, conhecer e compreender, ainda que em parte intelectual e experimentalmente, a verdade revelada e para tomar suas decisões em matéria religiosa, sem a mediação, interferência ou imposição de qualquer poder humano, seja civil ou religioso. Cremos que, devido à sua capacidade moral, o homem é responsável pelos seus atos, por suas palavras, por suas decisões, por suas ações e também por suas omissões perante Deus e os demais homens. Então, tudo isso que falamos está baseado nessas referências bíblicas. E aqui então nós encerramos a nossa doutrina da antropologia. Se Deus quiser, na próxima semana vamos iniciar uma nova doutrina. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos concedeu, onde podemos refletir sobre a nossa criação, a nossa formação, para que o Senhor nos criou aqui e qual é o nosso destino após esta vida. Direciona cada um dos teus filhos, ó Deus. E se há alguém que está nos assistindo que não tem certeza da sua salvação, que o Espírito Santo o incomode, para que ele reflita e hoje ainda receba Jesus como seu Salvador. Passe da morte para a vida, saia lá da parte do Hades, do inferno, e então agora faça parte da família de Deus, daqueles que vão para o céu, que vão para o paraíso, para o gozo do Senhor. Abençoa cada um de nós, ó Deus. Aqui agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe.